o Soteldo não é um substituto ao Ferreira, por exemplo, que tem uma essas... Vamos iniciar as especulações daqui a pouco. O Soteldo não é um nome de reposição a um jogador hoje do elenco. Ele é uma acréscimo. Precisava um jogador dessa característica, eu acho, desde Na verdade, no início do ano, a gente tinha outras posições que a gente considerava mais carente. A gente tinha o Ferreira, né, que é um jogador dessa função, então a gente não buscou no início do ano. Depois o Ferreira acabou lesionando e a gente, no meio do ano, tentou achar essa peça que não tinha no mercado, as opções que tinha. Infelizmente, o Grêmio não tinha como fazer esses negócios. Se falou muito do Michael na época, de outros jogadores, e até o Ferreira terminou muito bem o ano, né? Foi bem mesmo. A gente esperava até que ele tivesse feito um ano inteiro assim, infelizmente teve lesão, oscilou, mas não é. A gente queria mais um jogador para essa função aí de velocidade. É importante até falar, né, que no momento a gente nem sempre pode falar das negociações, mas naquele momento nós fizemos proposta, inclusive, pelo Michael, para ir para fins de Grêmio, talvez se tornasse a contratação mais cara da história do Grêmio, e não foi possível trazer. Então, até para fazer justiça ao departamento de futebol, né, que às vezes acaba o Grêmio como um todo sendo criticado, parece que não está se movimentando, mas a gente fez um esforço, e mesmo assim não conseguimos trazer. A informação que nem chegou aqui, que na chegada do Jorge Jesus as coisas mudaram lá, né, no Al Hilal, e inclusive o Michel recebeu um aumento salarial, outras vantagens, uma troca para uma casa numa cidade que ele mora lá e tal, porque a gente usou muito a figura do Renato, a amizade dos dois para avançar, e a gente achava que a gente ia conseguir trazer no meio do ano, né? E o próprio Soteldo a gente monitorava no meio do ano se o Santos exerceria ou não a sua opção de compra, né? Acabou exercendo. Então ele era também uma opção, caso do Michael. Então assim, as nossas duas principais opções, elas não foram possíveis de realizar. E, cara, me arrisco dizer que tu não enche uma mão com jogadores dessa característica, dessa qualidade, assim, né? Que a gente fica pensando no Michael, no Soteldo. Não tem muitos, é uma posição que tem, né? Carente. Carente, né? Então assim... Não, o próprio Ferreira é um cara que é um cara dessa característica. E tem a nossa própria limitação. A gente falou desde o início, acho que tinha outras prioridades, porque o Ferreira, ainda que se lesionando ou não sendo titular, a gente tinha esse extremo. Claro que precisava de mais um, mas acho que existiam naquele momento, outras prioridades. E aos poucos a gente vai atacando, né? A gente não consegue construir tudo num primeiro ano, numa primeira tacada, vamos dizer assim. Então, uma construção, são 3 anos. Né? Exatamente. Todos os times campeões do Grêmio, eles passaram por uma construção, às vezes que ela, inclusive, avança outras diretorias. Né? Então, e hoje já tem um esqueleto, né, presidente? Tipo assim, exatamente. Vocês receberam um time X. Tem uma espinha dorsal. Hoje já tem, né? Tem uma base de time com nomes, assim, vamos dizer assim, próximo dos incontestáveis, né? Ninguém é insubstituível, mas assim, tem uma espinha que a gente pode ver que... A gente mais ou menos sabe, assim, o time do Grêmio hoje, né? Começa com o goleiro, que o último é o Kaique, até renovou, né? O Kaique, aliás, o Grêmio renovou também, né? Então os dois renovaram, né? Assim, Duda, por que eu estou explicando isso? A gente escutou muito no meio do ano, até baseado em algumas entrevistas que o Renato deu, assim, mas não foi feito antes o diagnóstico que faltava velocidade? Eu escutei muito essa pergunta, né? Quando a gente tinha o Ferreira à disposição, a gente achava que faltava centroavante, faltava volante, faltava meia, faltava lateral direito, porque não tinha nenhum no elenco, e a gente foi buscar antes essas prioridades, como o presidente falou, porque a gente tinha um atacante com essas características, né? Camisa 10 do time, com um jogador que já tinha tido destaque, ido bem em outros anos, e infelizmente ele se lesionou, né? E aí a gente... terminou muito bem, né? Terminou muito bem. Quando a gente não traz um cara no início do ano, porque a gente tinha outras prioridades, a gente apostava muito no Ferreira. Infelizmente teve a questão da lesão, né? E ainda no final do ano a gente viu essa grata surpresa aí de um atleta que a gente conhece, eu conheço particularmente desde que era criança, que é o Nathan Fernandes, que é um outro jogador dessa função que surgiu, né? Então a nossa base ainda nos deu mais esse auxílio aí, que é uma opção que a gente acredita que muito vai jogar agora nesse ano, vai nos ajudar muito.